Agora, eu vou explicar para vocês a primeira questão. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal. E nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes, da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Nessa disposição, o número que está representado na figura é. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho as ordens e as classes. Depois que eu explicar para vocês, vocês terão condições de responder essa questão. Então, nós temos aqui o ábaco, onde temos unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Para você formar o número, basta você contar. Quantos tem nas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui será o algarismo 7. Quantos tem nas dezenas? 1. Aqui vai ser o algarismo 1. 1, 2, 3, 4. Quantos tem na centena? 4. E aqui nas unidades de milhar tem 2. Então, dessa forma, nós vamos formar o número aqui embaixo. Agora, nós vamos para a segunda questão. Em uma gincana de matemática da Escola Alexandre Nunes, para ter acesso à última pista, era necessário desvendar a senha de um cofre que estava protegida pelo número. Nós temos esse número, pessoal, ele está no sistema de numeração romano, tá? Então, esse número representado no sistema de numeração decimal é. Então, nós vamos relembrar alguns detalhes sobre o sistema de numeração romano. Após a explicação da questão, vocês terão condições de assinalar a alternativa correta. Então, vamos para a terceira questão. Considere o número 6.469. Qual o valor posicional do algarismo 4? Lembrando que nós temos aí 4 ordens. Primeira ordem é o 9, segunda é o 6, a terceira é o 4 e a quarta ordem é 6. Tá? Então, temos da direita para a esquerda. Unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Qual o valor posicional do algarismo 4? Ele está na terceira ordem, representando o algarismo das centenas. Então, nós temos 4 centenas. E 4 centenas equivale a quantas unidades? Tá? Essa quantidade de unidades é que vai representar qual valor posicional. Vamos agora para a questão 4. Com 3 cartões numerados, compus um número ao lado. Quantos números posso compor com esses mesmos algarismos? Lembrando que o número ao lado é 460. Então, utilizamos os 3 algarismos, 4, 6 e 0. Então, vamos analisar alguns detalhes. Nós temos aqui 3 algarismos, tá? Que formou o número 460. Quais são esses algarismos? 0, 4 e 6. Para nós sabermos quantos são e quais são esses números formados, nós temos que levar em consideração alguns detalhes. Por exemplo, se eu tomar como base o 0, então nós podemos modificar, nós podemos mudar o 4 e o 6. Então, o primeiro número, 46, ou 64, só inverti os algarismos. Se eu quero saber, usando esses 3 algarismos, que outros números eu posso formar utilizando o algarismo 4, então você vai fixar o 4 e vai organizar, vai permutar o 0 e o 6. E vai colocar aqui, lembrando que vai fixar o 4. Do mesmo jeito eu vou fazer com o algarismo 6, lembrando que são apenas esses 3 algarismos. Então, quantos números eu posso formar nesse caso? E quais são esses números? Vamos para a quinta questão. Luana estava fazendo seu orçamento mensal, usando a calculadora. E ao invés de digitar 4.706, ela digitou 4.076.
O erro que Luana cometeu foi de quantos reais? Qual é a ordem que o zero está representando nos respectivos números? Observe a explicação a seguir. Para descobrirmos o erro que Luana cometeu, basta nós subtrairmos 4.706 menos 4.076, que foi o valor digitado na calculadora. Efetuando essa subtração, nós encontraremos o erro da Luana. A segunda parte da questão, ela pede a ordem do algarismo zero em cada número. Então, no número 4.706, nós temos primeira, segunda, terceira, quarta ordem. O algarismo zero corresponde a qual dessas ordens? No número 4.076, do mesmo jeito, da direita para a esquerda. Primeira ordem, segunda, terceira e quarta. O algarismo zero corresponde a qual dessas ordens? Agora vocês terão condições de responder a questão. Vamos para a questão 6. Analise a tabela ao lado e dê o valor posicional e a ordem, respectivamente, de cada algarismo circulado. Então, nós temos aí vários números. E nesses números tem um algarismo circulado. Eu vou explicar para vocês os dois primeiros, tá? E assim vocês terão condições de terminar os outros. Então, nós temos os números a seguir na tabela. O primeiro que nós vamos analisar é o número 4.708, que é esse primeiro, tá? O valor circulado, o algarismo circulado, é o algarismo 4. Nós vamos determinar qual o valor posicional dele e qual a ordem relacionada ao algarismo 4. Então, aqui o valor posicional é 4.000. Lembre-se que o número é 4.780. O valor posicional do algarismo 4, 4.000. Qual a ordem que ele está nesse número? Você vai olhar, o 0 é a primeira ordem, o 8 a segunda, o 7 a terceira e o 4 a quarta ordem. Então, o valor posicional nesse caso do algarismo 4 aqui é 4.000 e a ordem quarta. No número 62.932, o algarismo 6, o valor posicional dele é 60.000. Qual a ordem? Quinta ordem. Basta você contar os algarismos da direita para a esquerda. Prontinho, agora nós vamos para a 7ª questão. Veja algumas formas de ordenar esses cartões. Aí nós temos 35, o número formado, né? 53, 503. De quantas outras formas esses números podem ser ordenados? Que números foram compostos? Observe a seguinte explicação. Nós temos aqui, pessoal, 3 algarismos. O 0, o 3 e o 5. Como que eu cheguei a essa conclusão? É só você olhar nas fichas. 035, 035, 035. Então, de que outras formas eu posso ordená-lo? Olha só, nesse caso aqui, nós fixamos o algarismo 0. Então, o que vai mudar de lugar são os algarismos 3 e 5. Então, 35, fixando 0, eu posso mudar aqui esses dois, que vai ficar 5, 3. Pronto, fixando o algarismo 0. Se eu fixar o algarismo 5, eu vou poder permutar, ou seja, mudar de lugar, o 0 e o 3. Então, 503. E ainda fixando o 5, eu posso encontrar o 530. Que algarismo eu posso ainda fixar aqui? Nós fixamos o algarismo 0, fixamos o algarismo 5 e agora falta fixar o algarismo 3. O algarismo 3 vai ser fixado nesses dois momentos aqui. E você vai fazer a permutação, ou seja, você vai colocar em lugares diferentes o algarismo 5 e o algarismo 0. Tá? Então, de quantas formas e quais são elas? Agora vocês terão condições de responder ao comando da questão. Até a próxima!